Eu sei que eu devo orar, eu sei que eu devo jejuar, eu tento guardar os mandamentos, e guardo os mandamentos. Mas eu não consigo, pastor, sentir alegria. Eu não consigo sair desse estado de gemidos incríveis. E o texto vai falando o seguinte, que nós temos os primeiros frutos do Espírito, gememos no nosso interior e esperamos ansiosamente nossa adoção de filhos. Nós somos filhos adotados. Deus nos escolheu. Mas o texto aqui fala do fim dos gemidos, ou seja, a redenção completa do nosso corpo, o momento da volta de Cristo, da transformação. Os versículos 24 e 25 continuam explicando um pouco desse gemido de cada um de nós crentes, pois nessa esperança, fomos salvos. Já está falando de pessoas salvas. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Olha que coisa interessante. Aqui fala de uma esperança consciente. Embora você não veja, você sabe o que você está esperando. Porque a Bíblia diz para você o que você está esperando. Eu vou compartilhar com você a imagem que eu acho que é um privilégio de pastores. Pastores têm esse privilégio. Pouca gente presta atenção. Dia de casamento. Os nossos olhos, as nossas atenções estão voltadas para quem? Para noiva. Pouca gente, a não ser a mãe, presta atenção no noivo. O noivo, né? Adriana deu risada ali com gosto. Olha só, é muito interessante. Quase todo casamento que eu faço, eu tenho o privilégio de conversar antes com o noivo. Ele nunca aconteceu, pelo menos eu me lembro, do noivo chegar depois, ele sempre chega antes. A noiva que atrasa. O noivo está ali comigo e os amigos vão chegando e passam por ele. E aí, cara, ainda dá tempo de desistir. E você corre o risco dele desistir. Ele pode desistir naquele momento. É melhor desistir naquele momento do que entrar nas barras dos tribunais depois. Sabia? Mas o noivo está ali. Ele está tenso. A arcada dele aqui trava. A rinite ataca, a boca seca. E não interessa se ele namorou 6 meses, 5 anos, 7, como eu e mais alguns casais aqui, 10 anos, não interessa. Você pensa que você é senhor da situação, que você já conhece aquela garota, que você sabe tudo dela, você não sabe absolutamente nada daquela garota. E é incrível, nesse dia, depois de tudo, aconselhamento pré-nupcial, eles prepararam tudo, o sujeito está ali de terno, smoking, bonito, gastou uma grana naquela roupa e ele não sabe o que faz. Pastor, eu decorei o texto, mas dá para soprar no meu ouvido. Ele ensaiou tudo, mas ele fala, pastor, mas o que eu faço? Quando a noiva entrar com o pai, eu pego a noiva ou o pai? Sério? Isso é esperança. Porque ele também pode desistir, mas ele não sabe se ela não desiste no caminho. Nunca aconteceu comigo fazendo uma cerimônia, mas eu sei de colegas de pastorado que já passaram por essa situação. O sujeito está lá, os convidados estão lá, os padrinhos, os pais, está todo mundo lá. As daminhas chegaram. Tem aqueles convidados mais ansiosos pela carne, não pelo casamento, que fica ali cutucando, a noiva vem ou não vem? E se o cara é muito amigo do pastor, o pastor vai demorar o sermão? Complicado, mas o noivão está lá, ele não vê nada disso, ele está tenso.
Ele está tenso. Mas ele tem esperança, mas ele não viu a luta. Ele espera algo que ele sabe o que é, mas ele não vê. E ele geme. Nós gememos. Quando nós estamos esperando, nós gememos. Você geme. Isso é uma luta interior e todo mundo tem essa luta interior. Você geme por um filho, você geme pelo seu cônjuge, você geme pelo seu patrão, você geme pelos seus amigos, você geme pelos seus preconceitos, você geme pelos seus complexos de inferioridade. Você geme por uma enfermidade que você não esperava e de repente ela bate na sua porta e fala: cheguei, agora você vai ter que tratar comigo, agora é comigo que você vai tratar. Aí você faz aquela peregrinação numa série de médicos e de especialistas e nenhum responde para você o que você tem. Você faz exames, você tenta remédios e nada resolve. Você geme por causa disso. Isso é luta interior da melhor espécie. E ninguém está livre de passar por isso. O terceiro e último gemido que nós encontramos no texto está no versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O primeiro gemido é o da natureza. O segundo gemido é de nós, crentes, pessoas que conhecem o Evangelho. E o terceiro gemido é do Espírito Santo de Deus junto conosco. Amém? Se você prestou atenção nesse texto, nesses três gemidos, a luta interior que está o planeta nesse momento é completa. Todo mundo enfrentando lutas interiores, todo mundo passando por angústias. O homem, a linguagem humana, não entende o gemido do Espírito Santo, porque é um gemido celestial, é sobrenatural. É um gemido que fala a língua do amor, e o amor a gente não consegue explicar. A gente escreve sobre o amor, a gente faz declarações, a gente diz que ama, às vezes a gente ama realmente, mas a gente não sabe explicar de onde vem esse sentimento. Você não sabe explicar como é que ele some. Poxa, eu amava tanto aquela pessoa e sumiu. Uma forma de entender é o amor de mãe. A mãe sabe exatamente o tipo de choro do filho. Se é choro de fome, se é choro de dor, se é choro de frio. A criança geme no choro, ela não sabe falar. E a mãe, com o seu amor, ela fala: está com isso, está com fome, está com frio, quer brincar, é choro de mãe. Não, esse choro é de dor. A mãe faz a leitura desse choro. A mãe entende. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe fazer a leitura do choro adulto. João capítulo 20, versículo 15, Jesus chega para Maria Madalena quando ela está angustiada, chorando, porque Jesus havia morrido e ela não sabe ainda que ele ressuscitou. E Jesus pergunta, olhando para ela: mulher, por que choras? Jesus sabe quando o teu choro é de raiva, quando o teu choro é de alegria, quando o teu choro é de amargura, quando o teu choro é de ódio, quando o teu choro é de tristeza, quando o teu choro é de saudade. Jesus conhece cada tipo de choro. E esse momento aqui é tremendo, porque o texto está falando que o Espírito Santo geme junto com a igreja. O batismo do Espírito Santo é inexplicável, porque ele é inexprimível, porque ele é um gemido em línguas estranhas, que você não consegue explicar. O primeiro hino que nós cantamos, ele falava assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Eu me segurei aqui, porque quando a gente canta esse hino,
Eu não sei você, mas hoje aconteceu isso comigo. Eu me lembrei como eu era do tempo antes de aceitar Cristo, de estar com Cristo. E eu fiquei viajando e pensando onde eu poderia estar hoje, se lá nos meus 18 anos de idade eu não tivesse feito aliança com Cristo. Se eu não tivesse aceitado a proposta de Cristo de fazer aliança comigo, eu podia estar gemendo em muitas e variadas situações. Se eu falar para você que nesses anos todos de conversão até hoje eu não gemi, eu estaria mentindo, porque a gente geme por muitas situações. Quantas vezes você já gemeu pela morte de uma pessoa amada? Uma pessoa muito cara para você, uma pessoa que você não queria que ela partisse, mas ela partiu e você geme. E o Espírito Santo vem e geme com você. O batismo do Espírito. Muita gente me pergunta, como é, pastor? Eu tento explicar, mas eu sei que eu sou completamente frustrado e fico vencido porque eu não consigo explicar. Eu sei que eu sinto, mas eu não consigo explicar. Você tem que viver esse momento. Cada um que dá um testemunho de um jeito, fala como foi, fala da sua alegria. Mas você precisa saber dessa verdade. Você está gemendo? O Espírito Santo de Deus está gemendo com você. Agora preste atenção nisso. O Espírito Santo poderia falar? Poderia. E ele fala. Falou com Martinho Lutero numa teofania. Fala comigo e com você através da palavra. Mas a nossa linguagem, ela é pobre demais para alcançar o amor puro, poderoso, perfeito, inacessível, inatingível do Deus Todo-Poderoso. Olha a humildade do Pai, a humildade de Deus. Eu fico gemendo. Assim como uma mãe que vai e embala o filho e entende o porquê do choro, acolhe aquele filho, abraça, beija, sorri, dá carinho. O Espírito Santo vem e fala assim: o Edmilson não tem capacidade ainda para entender a glória que vai ser revelada. Então eu vou gemer com o Edmilson. O Espírito Santo vem e geme com você. O Espírito Santo vem e geme na sua vida. Você dobra o joelho e começa a orar. De repente você não percebe e você está gemendo os gemidos inexprimíveis do Espírito. Muita gente, muito teólogo, muito estudioso, lê a Bíblia e fala assim: aquele efeito, aquele fato, aquele acontecimento, ele foi só em Pentecostes. Línguas estranhas só ali, nunca mais aconteceu na igreja. E eu convivo com alguns teólogos que pensam assim. E eu vejo a confusão total da sua teologia. Porque quando eles vão trombando em textos bíblicos para que eles possam acomodar a sua interpretação, eles têm que negociar muito com o texto. Um texto que é tão simples, que fala para mim e para você: não muito depois destes dias, eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo.